Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos desta obra básica e muito importante para a compreensão do Evangelho de Jesus, que é o Livro dos Espíritos. Aqui é curso online gratuito para você. Se você gostar do vídeo, solicitamos que você, então, dê um like, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, para que cada vez que nós elaborarmos um vídeo, você possa ficar sabendo na mesma hora. E assim o canal promove ainda mais a oportunidade dessa divulgação tão importante, que é o entendimento da doutrina espírita em nossas vidas. São os mensageiros de Jesus fazendo lembrar a sua essência, a sua vida de amor e de luz. Nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e hoje vamos estudar um capítulo muito importante, muito consolador. É a presença dos nossos mentores em nossas vidas. Quem são esses espíritos, os anjos guardiães? Quem são esses espíritos que vêm com missão nos levar até Jesus? Vamos saber um pouco mais juntos. Acompanhe comigo. Então, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É a pergunta 489. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou bom gênio. Então, Allan Kardec já fez a pergunta e os espíritos já nos trouxeram a ideia, a certeza de que cada um de nós encarnados possuímos alguém em especial cuidando de nós, diretamente como missão. Então, se nós hoje temos 8 bilhões e meio de habitantes na Terra, todos nós encarnados, vamos contar aí também 8 bilhões e meio de espíritos na qualidade de protetores especiais, individualizados no seu propósito, com missão de levar-nos até Jesus. E esses espíritos são bons espíritos. E a pergunta 490. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. É muito importante destacar isso aqui. O espírito protetor, ele é um espírito superior. É um espírito de uma ordem iluminada. Já desenvolveu sabedoria, já desenvolveu inteligência, cultura, bondade, portador das virtudes, do amor, da vontade de servir, de oferecer-se como recurso. Uma de suas missões é nos levar a Jesus. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. Levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, isso é muito consolador. Saber que nós temos um irmão superior com a capacidade de executar, de intervir, de nos auxiliar, de nos trazer estímulos para recobrarmos nossos ânimos, nos auxiliar nas reflexões do entendimento do Evangelho, qualificar-nos no bem, convidarmos para a luz. É um irmão presente, é como se fosse um pai amoroso que conhece muito bem o seu filho. Eis aí a missão do espírito protetor. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então é alguém que nos ama profundamente, alguém que nos acompanha, que conhece muito
de nós mesmos, na intimidade. E teve a chance, teve a oportunidade, realizou o esforço, adquiriu o mérito de alcançar o nível de espírito superior. Então, por muito nos amar, uma de suas missões é estabelecer o concurso do nosso nascimento, assistir-nos no instante do desencarne. Então, é mais um motivo para nós perdermos esse receio, esse medo da morte. Se estaremos sozinhos para onde vamos, nós temos um mentor espiritual para nos receber. Temos que aprender a nos conectar com ele. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? O Espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, muitos ainda têm dívida conosco. São espíritos superiores que têm dívidas pessoais e precisam se reabilitar, oferecendo seu concurso agora na qualidade de espírito superior, de nos levar até Jesus. Então, aí é missão, é dever. É prazer quando o seu pupilo é um simpático, alguém com quem ele vem estabelecendo concurso e está muito próximo de caminhar também nas mesmas qualidades do que ele. Então, por isso, essa diferença de prazer ou missão e dever. E Kardec faz a subpergunta A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, quanto mais elevada a categoria do espírito, mais atividades eles têm, mais missões eles têm. Uma de suas missões é de nos proteger. E como eles irradiam, não existe espaço nem tempo para eles por terem alcançado a luz e se deslocarem na velocidade do pensamento. Então, não existe essa necessidade constante da proximidade física, porque onde quer que eles estejam, estão irradiando e sabendo de cada um de nós, e executando suas missões, enviando-nos recursos restabelecedores, ânimo, substâncias renovadoras que estabelecem concursos de reabilitação da saúde, inclusive. Que eles têm a ciência também da cura. Eles têm a ciência do amor, da luz, e sabem nos levar ao concurso do entendimento do Mestre, convidando-nos a consolidar a paz que tanto buscamos. Pergunta 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam as posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros nos substituem. Então, se houver a necessidade do espírito superior engajar-se numa outra missão em que ele vai se absorver mais nessa missão, há um substituto na mesma qualidade para também manter a proteção para cada um dos seus pupilos. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, o espírito escolheu a sua missão de ser espírito protetor, mas o encarnado não é receptivo, toma outras decisões, não aceita os seus conselhos. O espírito protetor o abandona? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chama. Então, bem assim, está pronto para servir, para oferecer todos os recursos necessários. Mas se nós fechamos a porta dos nossos corações, se buscamos os interesses materialistas, as sensações, as ilusões da vida, nos afastamos da luz do entendimento do Evangelho e aceitamos a influência dos espíritos inferiores, eles então aguardam e respeitam as nossas escolhas, até que venhamos a despertar e solicitá-los, e eles então, sem nenhum remorso, voltam a nos assistir. Aí vem uma explicação de um conjunto
da informação dos espíritos superiores que a Kardec fez. Transcreveu da mensagem desses espíritos superiores. É uma doutrina, esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascendência da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado, por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Se onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria dos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas, e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Aqui está a explicação da irradiação do espírito, que pode estar em qualquer parte e conectado a cada um de seus pupilos. O espaço para nós nada é, e não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho. Sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos.
Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís e Santo Agostinho. E a contribuição de Allan Kardec. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e de auxiliá-lo com seus conselhos correspondentes com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de outro mundo, guiar os que habitantes da terra eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que nesse planeta separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluxo universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso de transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som. Então, nessa primeira parte desse tópico em que estamos abordando as respostas dos espíritos sobre os anjos guardiães, vamos ter essa consciência que somos amparados por alguém que nos ama e nos conhece profundamente, da categoria dos espíritos superiores, com quem podemos contar sempre. Pode ser o nosso confidente, pode ser o nosso pai, pode ser um irmão mais velho. É muito amor que ele possui por nós. E eles têm a experiência, a sabedoria, a luz, a inspiração para nos ajudar perante as adversidades educativas de todas as edificações que devemos realizar perante as oportunidades que Deus nos dá como recurso de progresso e evolução para a aquisição da paz, da luz e do bem com nosso Senhor Jesus Cristo. Encontre-se consigo mesmo. Encontre-se com o seu mentor. Ele vai estabelecer um concurso de auxílio muito produtivo em nossas vidas hoje e sempre. Grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.